Bom, boa tarde, amigos. Bem-vindos ao painel Amazônia em Chamas, o penúltimo painel dessa mega live que está sendo conduzida pela Green Nation, em celebração ou alusão, porque não sei se podemos falar em celebração, do Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje, dia 5 de junho. A Amazônia não é só um problema brasileiro. Nós tivemos agora há pouco tempo, há dias, somente aquele mega evento de personalidades, celebridades, pessoas do mundo inteiro preocupados com o que está acontecendo com a Amazônia. E o que está acontecendo com a Amazônia, todos nós sabemos. Está na TV, está no rádio, está nas mídias sociais. É destruição. O cenário é de destruição. Nós costumamos dizer que os madeireiros ilegais, os garimpeiros, os fazendeiros sem ética, eles não têm home office, eles não têm teletrabalho, eles não estão em quarentena, eles estão com correntes, arrastos, tratores, destruindo o maior patrimônio ambiental do Brasil. Para essa conversa aqui com vocês hoje à tarde, nós contamos com gente da melhor qualidade, e eu vou apresentar rapidamente essas pessoas, porque a maioria vocês conhecem. Então, eu quero começar chamando o Estevão Chavata. O Estevão Chavata é produtor cultural, documentarista, uma pessoa que está há muito tempo na área, trabalhando com a Regina Casé, no Pé de Quê, com documentários como o Brasil Legal, uma pessoa que tem uma preocupação muito grande com a região. Depois, em seguida, eu quero chamar o Maurício Branco. O Maurício Branco é presidente da CIAI, da Conservation International, e a Conservation é uma das organizações não governamentais que mais atuam na área da chamada conservação, da preservação das florestas e dos ecossistemas dos demais biomas. A Conservation está no Brasil desde os anos 90 e é uma das mais importantes organizações brasileiras. Nosso terceiro convidado é o Caetano Schianavino. O Caetano, ele já pode ser considerado um amazônida, embora tenha nascido em São Paulo, porque ele está na Amazônia desde 1988, conduzindo um dos projetos mais exitosos que se tem na região, que é o Saúde e Alegria. Então, bem-vindo, Caetano. E temos também a nossa jornalista, escritora, que dispensa muitas apresentações. Até há pouco eu perguntava para ela como é que ela consegue produzir tantos livros, tantas matérias, todas tão interessantes. A nossa jornalista Eliane Brum. Temos ainda uma participação da líder indígena, uma das grandes articuladoras das nações indígenas da região, que é a Sônia Guajajara. Então, vocês já estão vendo que, pela qualidade das pessoas que estão participando desse painel, nós vamos ter uma conversa muito interessante e espero que esperançosa, né? Porque o cenário de calamidade da Amazônia, ele não é de hoje. Ele já vem desde muito tempo, mas todas as chamadas calamidades que a gente pode falar que significam a destruição de hoje se aceleraram no último ano. Então, a gente sabe, são os números aí oficiais, que nós tivemos 529 ou 532, o número varia pouco, de desmatamentos de florestas virgem, floresta mata nativa na Amazônia. Isso é gravíssimo. Só para vocês terem uma ideia,
Nós somos os principais hoje desmatadores de floresta tropical. Em segundo lugar vem a República do Congo, com um terço, menos de um terço do que a gente está desmatando, e a Indonésia com um pouco menos. Ou seja, o desmatamento disparou. E o desmatamento a gente sabe o que significa. Né? Significa mexer com todo aquele ecossistema que já é frágil, significa que no médio prazo nós teremos graves problemas com a água e com as condições de vida, seja animal, vegetal ou da população que lá está. E falando na população que lá está, o Brasil precisa parar de pensar que a Amazônia só é habitada por índios que estão no Neolítico. Não. A Amazônia ela é muito diversa e diversificada. Além das nações indígenas, que estão sofrendo muito, muito com a situação atual, nós temos lá a população ribeirinha, a população das reservas extrativistas, dos pequenos vilarejos, aldeamentos. Então, não é simples a gente falar de Amazônia, mas eu acho até, gostaria de dizer isso aqui, que eu acho até que nós, brasileiros, somos meio analfabetos em relação à Amazônia, né? Porque poucos de nós tiveram o privilégio de ir lá e poucos conhecem, como eu disse, essa diversidade, que já são mais de 9 estados, 59% do território brasileiro hoje é considerado Amazônia Legal, né? Então, é muita terra, muito território que está sendo devastado pelos grileiros, garimpeiros, fazendeiros sem ética, sojeiros, bandidos, e nós precisamos defender esse patrimônio. Nós sabemos também que outro fato que nos causa estupor é que algumas atitudes, algumas medidas foram tomadas pelo governo que feriram de morte o que a gente chama da governança da Amazônia. Né? A primeira delas foi acabar com o Fundo Amazônia, um fundo que, como nós sabemos, era multilateral, tinha dinheiro do Brasil e dinheiro do exterior, e que financiava dezenas de projetos importantes. Então, segundo, foi o ato de questionar o sistema de monitoramento e dos resultados estatísticos do desmatamento e queimada da Amazônia, que também é um absurdo, porque era cientificamente comprovado que eles eram válidos. E terceiro é criar agora um Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Mourão, em que praticamente não há a presença da sociedade civil. Além de não ter a presença da sociedade civil nesse conselho, nem a FUNAI, que é a fundação que cuida das nações indígenas, e nem o IBAMA, que cuida da fiscalização, estão incluídos. Então, é um cenário assim, desesperador. E agora eu espero que os nossos convidados, os nossos debatedores, possam nos falar das suas experiências diversificadas, variadas com a Amazônia, e trazer os seus pontos de vista para enriquecer esse debate. Mas antes de chamá-los, para que eles façam as suas apresentações pessoais, os seus principais apontamentos, nós queremos chamar um vídeo da Sônia Guajajara. O vídeo pode rodar? Olá, gente. Eu sou a Sônia Guajajara, eu sou da coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sou liderança indígena da Amazônia Brasileira. Em meio a essa pandemia, o desmatamento na Amazônia só cresce. É hora do mundo olhar as causas desse desmatamento e agir para defender as nossas florestas, né, os nossos territórios, junto com nós, povos indígenas, que há séculos vivemos e morremos para protegê-las. É importante sempre lembrar que nós indígenas somos 5% da população mundial. E exatamente esses 5% consegue preservar e proteger 82% da biodiversidade que ainda existe no mundo. Se não há floresta, não há humanidade. Por isso que essa responsabilidade não pode ser só nossa. É hora da sociedade entender que essa luta, que essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Nós precisamos
pressionar o governo brasileiro para romper com esse modelo econômico altamente predatório, opressor e centralizador, com base na produção de monoculturas, que só devastam o meio ambiente e acabam com nossos modos de vida. Então venham juntos, essa luta não pode ser só nossa, essa responsabilidade é sua também. Ok. O vídeo terminou e estão me lembrando que eu esqueci de me apresentar. Eu estou entusiasmada com o painel e com todos os amigos presentes. Eu sou Samira Crespo, eu sou ambientalista há 30 anos. Eu atuei durante muito tempo na academia, conduzindo uma pesquisa chamada O que o Brasileiro Pensa do Meio Ambiente. Fiz 5 edições dessa pesquisa, que durou 20 anos. Atuei 10 anos como dirigente de uma organização não governamental, onde eu criei um programa de meio ambiente e desenvolvimento, chamado ISER. E depois atuei como secretária nacional de Relações Institucionais no Ministério do Meio Ambiente, na gestão do Carlos Mink e da Isabela Teixeira. Meu último trabalho como gestora pública foi à frente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, em resumo, é isso, esta sou eu. Agora vou chamar para vocês, o nosso primeiro debatedor, que é o Estevão Savata, para que ele faça seus primeiros apontamentos. Não precisa ser necessariamente relacionados com o vídeo que nós vimos, porque o vídeo é mais para o público. Mas fique à vontade, Estevão. Olá, boa tarde. Prazer, Samira, estar aqui. Obrigado pelo convite, amigos do Green Nation. E obrigado também aí, Maurício, Eliane, Caetano e Sônia, que falou, por estarmos juntos aqui. Muito bom. Eu começaria falando que eu, enfim, sou carioca, mas tenho família. Meu pai é maranhense, então tenho minha ligação forte de família aí com a Amazônia. Tenho família no Pará também. E desde 2004 eu tenho ido muito à região, tenho frequentado bastante. E especificamente a partir de 2014 eu comecei a fazer o filme que eu estou lançando agora em agosto, chamado Amazônia, Sociedade Anônima. E eu acho que é importante ressaltar de tantas coisas assim, porque às vezes parece um pouco que nós somos pessoal de fora que está falando com uma visão um pouco romântica sobre a Amazônia, de uma Amazônia que talvez não tenha viabilidade, mas eu acho justamente o contrário. Eu acho que o Estado brasileiro tem há 50 anos imaginado que é preciso superar a Amazônia, que ela tem que se transformar numa coisa que ela não é, para que ela seja viável. E isso é um erro gravíssimo, né? Um erro grave porque a história da Amazônia não tem apenas 50, mas tem quase 15 mil anos. Se a gente não respeitar essa história, a gente está completamente perdido no que fazer com a Amazônia. E também lembraria um fato que o Caetano vai saber bem isso, porque ele mora aí do lado da reserva Tapajós e Arapiuns, que se qualquer um que entrar aí, quiser entrar na página do IPS Amazônia, Índice de Progresso Social Amazônia.org, vai ver que o Índice de Progresso Social na reserva Tapajós e Arapiuns, ele é igual a Sorriso, capital do agronegócio em Mato Grosso. Então, a gente não tem que pensar como concessionárias de carros, geladeiras ou lojas da Havan que tem lá. Mas tem que pensar no que a floresta tem e qual é a qualidade de vida que se pretende para os brasileiros e para quem vive na Amazônia primordialmente. E o que eu tenho visto, porque viajei bastante, né? Fora ter família, eu viajei bastante por todos os estados amazônicos
e também trabalhando, você mencionou a Regina Casé, eu fiz o trabalho com ela, Central da Periferia, então fui nas favelas também, conheço muito bem as favelas do Brasil, especificamente na Amazônia, de Rio Branco, de Belém, de Manaus, e você vê que as cidades têm os piores IDHs do Brasil, e que esse projeto de desenvolvimento que agora está cada vez mais na pauta governamental, ele só levou a uma péssima qualidade de vida, não trouxe nada de bom, né? E justamente uma coisa que é muito falada, no momento onde a gente conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia em 2004, 2012, a gente teve um boom de produção agrícola. Então, essa dicotomia entre o futuro da região, a melhor qualidade de vida da região e a preservação e desmatamento, elas têm que andar juntas. E é muito triste ver, enfim, quem viaja, todos aqui têm essa experiência, você vê que com a grilagem de terra, cujo meu filme fala bastante sobre isso, e todos as atividades ilegais que estão presentes na Amazônia, a gente está trocando o tudo, ou seja, a maior concentração de biodiversidade do planeta, pelo nada, que é uma terra arrasada com poucos bois e um mato que mal cresce em cima. Então, eu acho que é inadmissível a gente pensar que hoje continuamos desmatando, continuamos tendo esse tipo de olhar, esse tipo de relação com a região amazônica, quando está tudo claro, está tudo óbvio que não é esse o caminho. Então, eu acho que como primeira fala, era um pouco colocar esse meu ponto de vista e convidar também a quem quiser assistir o filme para entender um pouquinho como é que ocorre essas atividades ilegais, qual é o pensamento que está por trás e como é que ele acontece, quais são as negociatas que acontecem nesse desmatamento, nessas atividades ilegais. Eu parei eu parei de falar porque acho que tem muita gente para falar, mas eu tenho muita coisa para falar. Se me deixar, eu vou ficar aqui falando. Samira, teu microfone está mutado, Samira, a gente não está te ouvindo. Não é isso? Vocês não estão ouvindo ela também, né? Acho que a Samira está no mudo. Samira, teu microfone deve estar no mudo. Eu não estou nem vendo ela. Samira? Acho que a Samira sumiu, voltou agora, mas ela continua no mudo. Eu vou fazer o host aqui, eu vou chamar o próximo convidado. The show must go on. Eu posso continuar aqui para a gente... Sim, vai, continua. Aqui, exatamente. Vai lá, Maurício. Bom, eu sou Maurício Bianco, e para mim é um prazer muito grande estar nessa live aqui, a convite da Green Nation, com essas feras aqui, porque eu tenho um respeito muito profundo assim, do trabalho de vocês, a Eliane, o Estevão, o Caetano e pela Samira também, e poder representar um pouco nessa conversa a conservação internacional. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse debate é que eu sou uma pessoa esperançosa e otimista, sem dúvida nenhuma. Então, isso daí quero deixar isso muito claro, porque apesar das notícias muitas vezes não serem alentadoras, eu gosto de deixar isso muito claro, porque acaba fazendo toda a diferença para a gente poder encarar os desafios, que não são poucos, não só na Amazônia, mas do ponto de vista ambiental no país como um todo. E a minha reflexão que eu queria trazer nesse começo para compartilhar com vocês é que nos últimos dias eu tenho pensado muito sobre a relação da proteção da natureza com a justiça social no nosso país. A gente está vendo tudo o que está acontecendo no mundo e da pandemia, eu acho. Então, definitivamente, eu acho que não tem como a gente atingir resultado de fato duradouro de proteção ambiental sem a gente considerar a justiça para os povos indígenas, para os ribeirinhos, para os quilombolas, enfim, todo mundo que na Amazônia, que no final das contas são os verdadeiros guardiões da floresta. Essas pessoas que estão cuidando da floresta na medida que podem, e muitas vezes em situações completamente fora do
do ideal para serem os protetores da floresta. Então, é um pouco dessa questão que eu estou querendo trazer um pouco para a conversa, e eu acho que o papel da natureza para o bem-estar das pessoas, ele é essencial. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso, não só pelos serviços ambientais que a natureza nos provê, né, que é água, ar, enfim, acesso ao alimento, mas até pelo lazer e tudo isso. E se a gente não tiver clareza de que da nossa dependência real da natureza, e aí que a gente precisa da natureza e não ela da gente, ela não precisa em nada da gente, é a gente que precisa dela, e também que a gente é parte da natureza, que muita gente acha que não é, né? Se a gente não tiver essa clareza, vai ser difícil a gente pensar numa evolução de fato como sociedade. Né? E aí vem uma questão um pouco mais pragmática, que é o ponto do não retorno da Amazônia, né? Que é o que os cientistas aí, o Carlos Nobre e o Tom Lovejoy, já vem trabalhando com isso há um bom tempo, deixando claro que se a Amazônia chegar num nível de desmatamento entre 20 e 25, quem sabe até um pouquinho mais, mas ninguém quer saber qual que é exatamente o ponto de não retorno, a gente pode perder esse grande ativo que a gente tem hoje, que não só é importante para o país e para os outros 8 países que fazem parte da Bacia Amazônica, mas para o planeta como um todo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista climático, né? Então, o que significa o ponto de não retorno, na verdade, é que se os cientistas defendem que se ela chegar nesse nível de desmatamento, ela pode começar um processo de savanização que ela não dá conta de voltar por si só. Então, isso é um grande problema. E aí, nesse aspecto, eu não quero ser alarmista, mas com muito pé no chão, na verdade, né? Então, é um pouco buscar entender que a nossa maior riqueza dos brasileiros, do Brasil, está na Amazônia. Na riqueza da sua biodiversidade, como o Estevão acabou de falar, na diversidade cultural dos povos, tem muita riqueza nisso também. Na economia, né? Possíveis soluções para a saúde que a gente ainda nem conhece, que podem estar no meio dessa biodiversidade toda. Enfim, numa economia baseada na natureza, com riqueza social, cultural e econômica para quem vive lá, para quem vive na Amazônia, na floresta, nas cidades, e para todo o Brasil. Então, acho que era um pouquinho isso que eu queria trazer como minhas colocações iniciais aí para compartilhar com vocês. Eu não sei se sou eu agora. Bom, vou eu, então. Vai lá. Estamos avisando aqui que a gente precisa acabar às 13h10, tá bom? Então, vou lá. Boa tarde. É um grande prazer estar na companhia de gente tão bacana quando temos no poder gente tão perversa. Muito obrigada pelo convite. Enquanto isso, na Amazônia, que é o título desse evento, as bibliotecas pegam fogo. Os anciões da floresta, os velhos indígenas, os velhos beradeiros e os velhos quilombolas estão morrendo de Covid-19. O genocídio foi anunciado e nada foi feito para barrar o genocídio. Como todos sabem, Bolsonaro quer abrir as terras indígenas para converter a floresta em terra nua no mercado de terras. E é exatamente isso que ele está fazendo. Terra para especulação, terra para boi, terra para soja. Historicamente, são os povos da floresta que colocam o seu corpo para barrar a destruição. Historicamente, eles são mortos à bala. Agora, o governo Bolsonaro tenta completar o genocídio iniciado 500 anos atrás, com a invasão dos europeus, pela omissão planejada ao não proteger os povos da floresta na pandemia e pela ação deliberada de estimular a invasão de seus territórios pelos grileiros e pelos garimpeiros. Esses agentes de destruição não são apenas vetores da transmissão do vírus, são também assassinos da terra, são devoradores de árvores, de ouro e de diamantes. São derrubadores do céu, como poderia dizer Davi Copenau Yanomami, um dos grandes intelectuais indígenas do nosso tempo. Enquanto os humanos que defendem a floresta tentam proteger sua vida, grileiros, madeireiros e garimpeiros, aproveitando-se da pandemia, derrubam a floresta numa velocidade ainda mais alucinante. E a Amazônia vai chegando cada vez mais perto do ponto de não retorno. E com ela a nossa vida, na única casa que temos, vai chegando cada vez mais perto do ponto de não retorno.
Os povos indígenas já provaram que eles resistem, porque resistem há 500 anos, porque já viveram vários fins de mundo e seguem resistindo. Mas é inaceitável que um novo genocídio esteja se desenrolando nesse momento, enquanto nós estamos aqui discutindo a Amazônia. Cada um que está aqui assistindo essa live precisa ter consciência de que é testemunha de um genocídio e de um floresticídio, para criar uma palavra nova. Floresta e gente são tudo uma coisa só, como os indígenas nos ensinam. E cada um precisa fazer alguma coisa, ou será cúmplice. Enquanto isso, na Amazônia, as bibliotecas estão pegando fogo. Cada velho da floresta que morre é uma biblioteca que se extingue. Cada árvore abatida carrega com ela um mundo de outras espécies que dela e nela viviam, e desaparece com um pouco da floresta. É imperativo compreender que a destruição da Amazônia no presente é o anúncio de nossa morte futura. As imagens de horror que vemos com a floresta abatida são as imagens do nosso futuro. Se vocês que estão assistindo essa live querem viver e querem que as futuras gerações vivam, é preciso já, agora, arrancar o futuro das mãos do genocida que está no poder e usar a Constituição para proteger a democracia que ainda resta e que nos dá instrumentos para tirar do poder quem quer nos matar. Nós não estamos em tempos de conversas de sala de jantar. A gente tem que dar nome ao que está nos acontecendo. Mas atenção, se nós queremos democracia, precisamos ter muito presente na nossa cabeça que esse país é estruturado pelo racismo. Sem compreender que o extermínio dos povos da floresta é racismo, não é possível compreender a destruição da Amazônia. Não são brancos que morrem na Amazônia. São indígenas, são negros e são outras espécies. Isso não é um detalhe. Essa é a essência da destruição. O racismo tem estruturado todos os projetos de Estado de ocupação da Amazônia até hoje. Bolsonaro se elegeu com um discurso racista e tem um projeto racista para a Amazônia. Não é uma coisa e outra coisa, é a mesma coisa. Sem exterminar o racismo do Brasil, não há como superar a pandemia de Covid-19, nem há como superar a crise climática. Sem exterminar o racismo no Brasil, não há democracia. Por enquanto, era isso que eu queria dizer. Não sei se a Samira voltou. Se você quiser. A Samira não está se conectando. Vai lá, Caetano. Você está no mudo, Caetano. É que eu perdi o áudio aqui, mas eu fui pôr o headphone, porque enquanto a Eliane falava, tem um monte de macaquinho passando aqui na minha frente. Não Depois sei dessa... dá para vocês verem aqui, ó. Só uma bençãozinha do Tapajós aí para essa mesa, para essa live, para vocês todos. A minha vontade é de dar um abraço forte aí nesses amigos, amigas aí, de longas datas, colegas de batalha, né? Então, meu boa tarde a todos e todas. Aqui fica também, a Samira falou, né, que já contou um pouco da história, mas eu vim para a Amazônia, jamais imaginei que minha vida seria dedicada à Amazônia. Que eu iria passar aí mais de 30 anos na Amazônia. Inicial como uma pessoa de São Paulo, gostava da noite, era todo meio dark, essa coisa toda. A minha ideia era vir aqui, passar 6 meses, ajudar a montar o Saúde e Alegria junto com meu irmão. Aliás, Eugênio mandando abraço aí, beijão para todo mundo também. E aí, voltar para São Paulo. Mas aí eu vi que esse projeto que a gente estava montando era um projeto que ele não lidava só com árvore, com bichinho, com planta, mas com gente que vive nessa floresta. E aí aquela coisa, às vezes em 30 segundos, o cara lá no meio da aldeia, da comunidade, me falava coisas que eu há anos estava tentando entender, ou que tinha amigos fazendo doutorado, pós-doc, anos e anos, e ele em 30 segundos me contava. E aí eu fui descobrindo que a Amazônia era muito mais do que só o verde, só a floresta. É uma fonte de
conhecimento, de aprendizado, de futuro, como bem colocou a Eliane. Estamos perdendo os anciãos, né? Isso é muito triste. Os Mundurucus ontem fizeram um manifesto aqui no Tapajós em relação a isso. E aí eu lembro também, me remete a uma história também que eu ouvi, que eu costumo defender a ideia de que o futuro é indígena, né? E um Yanomami uma vez falou, olha, o branco, quando ele precisa ir num lugar no meio do mato que ele nunca foi, ele pega o trator, mesmo com GPS, tudo que é computador, aquele aparato todo tecnológico, marca o ponto que ele está, o ponto que ele tem que chegar, monta uma linha reta e grau. Vai lá, passando por cima de tudo. E a gente, índio, não. Quando a gente precisa ir num ponto de uma floresta que a gente não sabe, não conhece, a gente que reduz o ponto ali, em vez de ir em linha reta, a gente vai na forma de uma espiral, que vai numa forma de espiral até chegar naquele ponto. Aí, quando você chega naquele ponto, você sabe tudo que tem no entorno, se tem nascente, se tem uma árvore de alimento, se tem uma palmeira para fazer casa, um remédio, uma erva medicinal. Aí sim você vai poder interagir com esse seu entorno de uma forma mais equilibrada, mais harmônica, tal. Depois falam que a gente é o civilizado, né? Então esse tipo de lição que a gente acaba tendo nessa interação com esse povo é uma coisa que eu estou nesses 30 e poucos anos aqui. Quando esgotar o conhecimento, eu vou embora. E eu confesso para vocês que cada dia que eu piso numa aldeia, numa comunidade, é uma aula nova, é um aprendizado novo. E o que agoniza é que o mundo precisa também aprender com essas populações. Assim, o meu grande receio é a gente acabar com essas populações para depois descobrir que a gente precisava do saber deles para poder sobreviver, e aí já era tarde. Então, assim, que nem a Soninha falou, em termos de modelo de desenvolvimento, vocês bem colocaram aqui, eu me recuso, me nego a entrar nesse papo binário de desenvolvimento versus meio ambiente, ONGs versus progresso. Eu acho que o que a gente tem que discutir aqui não é o desenvolvimento, todo mundo quer celular, quer luz elétrica. O que a gente precisa discutir aqui é que modelo de desenvolvimento que a gente quer. Se é um modelo para alguns poucos ou é para todos, se é um modelo para o futuro ou para trás, se é um modelo para essa geração só, para as próximas, para frente ou para trás. Então, assim, não faz sentido algum a gente estar repetindo mais décadas e décadas e décadas e décadas de cultura do ilegalismo. Então, por exemplo, se eu quero ser um madeireiro do bem, certinho, venho lá do Rio Grande do Sul, aqui, quero montar uma madeireira e quero pagar direito trabalhista, fazer manejo, tudo corretamente, como é que eu vou concorrer com o preço baixo da madeira ilegal? E aí, das duas, uma, ou eu quebro ou eu mudo de lado. Eu não sou contra o agronegócio, eu sou contra o ogronegócio. Então, você tem trabalho escravo, desmatamento ilegal, grilagem de terra, abuso de agrotóxico. Para quê? Assim, nessas 5 décadas de maior desmatamento da Amazônia, devastamos aí o equivalente a 2 Alemanhas para colocar o que no lugar? 63% dessa área devastada é pastagem de baixíssima produtividade, com menos de um boi por hectare. Então, estamos ficando mais pobres, estamos desmatando e ficando mais pobres, e alguns poucos estão se apropriando de uma riqueza que é de todos os brasileiros. Então, por exemplo, se a gente começar a pensar que existem outros caminhos, né? Você não precisa pensar em hidrelétrica, se você quiser pensar em energia. Você não precisa pensar em boi e soja como vetor de desenvolvimento, se, por exemplo, na linha da bioeconomia, de processamento de produtos, e a partir dos conhecimentos tradicionais, você pode trabalhar sistemas agroflorestais com cacau ou com açaí, que estão gerando mais de $1.000 por hectare, frente a 120, 150 dólares, o Maurício sabe bem disso, por hectare que a pastagem oferece para a economia. Então, quer dizer, se quiser discutir economia, vamos discutir economia, né? Então, por exemplo, existem caminhos que a gente poderia estar melhorando a nossa economia, a gente poderia estar melhorando o PIB, a gente poderia estar
manejando de uma forma mais inteligente a Amazônia, distribuindo melhor, né, essas riquezas, principalmente para os amazônidas. Quer dizer, a Amazônia não é um lugar desabitado, são 25 milhões de pessoas que moram aqui, 70 e poucos por cento é urbano, né, assim como o Brasil, 80% urbano, e o que essas pessoas acabam convivendo é com uma extração de riqueza para outras regiões do país, sem que converta nem em bem-estar para ela. Eu já estou concluindo, mas assim, entrando na questão da Covid, a Covid escancarou o social da Amazônia. A gente viu a mazela, a flor da pele, quando você tem uma São Paulo entrando na Covid com um respirador para 2,4 mil habitantes e Macapá com um para cada 9 mil, ou Santarém, onde eu moro, um para cada 20 mil. Né? Se a gente fizer pesquisar os índices de investimento na área de saneamento na Amazônia frente ao resto do Brasil, é absurdo. Né? Onde eu moro hoje, você tem uma cidade colapsada, com 100% das UTIs lotadas, perda de profissionais de saúde e 60 pessoas hoje na fila em situação grave de Covid, aguardando uma UTI. Se a gente vai para o interior e vê a interiorização, quer dizer, a Amazônia vai virar daqui a pouco o epicentro dessa epidemia. A gente não tem condições, e o que a gente vê se repetir aqui é o genocídio de mais de 500 anos na opção da imunidade, da imunização do rebanho. Então, se você consegue segurar ali uma aldeia, uma área, né, tem o lado bom dela ser isolada desde que não entre o vírus. Entrou o vírus, a proliferação é relâmpago, é imediata, morre quem tem que morrer, sobrevive quem sobreviveu. Aí, bacana, né? Já tem anticorpos, sobreviveu. Então é isso que a gente está. Eu sei que é um problema hoje no mundo inteiro, é um problema hoje no Brasil inteiro. As periferias urbanas estão sofrendo por isso. Aliás, estão dando excelentes exemplos, a gente vê, das associações das periferias, Paraisópolis, ali muita coisa, muito aprendizado está vindo ali da base, né? Assim como as comunidades aqui. Mas, enfim, no caso da Amazônia, infelizmente, a gente trabalha com saúde e alegria, mas as notícias, infelizmente, não são nem saudáveis e nem alegres. Né? Caminhos para resolver? Tem. Né? Soluções? Tem. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo hábil, eu acho que dias piores virão. Enfim, e temos que seguir, vamos seguir, não podemos desistir, mas é um momento muito difícil para a gente, que se soma a Covid com o início da temporada do fogo, e o Brasil virou pária mundial nas duas crises, a pandêmica, e já éramos pária em relação à crise ambiental, à crise do aquecimento, das mudanças climáticas. Paro por aqui. Desculpem aí também o desabafo. Me pediram, parece que a Samira está com problemas de conexão, me pediram então para conduzir esse fechamento, que a gente tem 3 minutos, então eu sugiro que cada um se despeça, começando pelo Estevão, vamos seguir a ordem, cada um se despede, porque são só 3 minutos que a gente tem. Está no mudo, Gente, Estevão. obrigado. Bom, aula do Caetano, Eliane, Maurício, Samira também, que eu admiro muito. Eu acho que a gente tem que continuar lutando, concordo totalmente com o Caetano, temos que achar um caminho, e se é para falar sobre economia, vamos falar sobre economia, que afinal não existe economia sem ecologia, né? A ordem das coisas são muito claras aí, basta buscar na etimologia das palavras. Então, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que a gente vai continuar aqui, vamos continuar lutando, vamos continuar defendendo os valores, vamos continuar defendendo o bem-estar de todos os seres vivos desse planeta. Eu vou ter que sair, tá? Vou dar uma saidinha aqui, que eu estou com a outra live, hoje está engarrafamento de lives aqui. Eu vou ter que sair, então, agradecer mais uma vez o Green Nation, Samira, Maurício, Eliane e Caetano, brigadíssimo, tá? De coração, e a todos que estão nos ouvindo.
para sairmos dessa situação que virou uma verdadeira cilada mortal. Então, em cada despedida, eu gostaria que vocês apontassem o ponto de vista de vocês sobre esse olhar mais esperançoso do que podemos fazer. Vou então aqui fazer a minha despedida e agradecendo a vocês aí de novo pela oportunidade. E eu acho que uma coisa que foi comum entre o que nós todos colocamos aqui nessa live foi a relação das pessoas com a floresta amazônica, com a natureza. Então, talvez, não sei se isso é uma solução especificamente, mas vamos não mais separar isso. Vamos deixar muito claro que o que acontece na Amazônia, ele afeta toda a biodiversidade, mas também afeta as pessoas que estão lá, e as pessoas que estão em todo o planeta, pela dependência que a gente tem, climática, da maior floresta tropical do mundo. Vamos combinar que a gente não pode separar mais isso? Então, as pessoas são fator importantíssimo na equação. E aí, trazendo um pouco de solução e também fazendo um pouco de jabá, a Conservação Internacional e a Brasil Foundation estão lançando hoje uma campanha de ajuda emergencial a povos indígenas da Amazônia, ribeirinhos e quilombolas, através do brasilfoundation.org/Amazônia. As pessoas podem contribuir com o que for. A gente está fazendo ajudas emergenciais para além das estruturais que a gente já faz normalmente. É isso. Muito obrigado. Bom, tem muita coisa para falar, mas eu vou escolher uma que eu acho que a gente não vai sair desse abismo com um pensamento de matriz ocidental que nos trouxe até esse abismo. A gente vai ter que mudar os pensadores, vai ter que trazer não, eles já estão há muito tempo, os pensadores indígenas contando para a gente o que está acontecendo, porque o pensamento ele estrutura a linguagem, a gente tem que mudar também as palavras. Então, eu acho que isso é fundamental em qualquer futuro possível que a gente imagina. E eu quero dizer que eu faço parte de um movimento chamado Amazônia Centro do Mundo, cujo nome mostra que a gente entende que a centralidade ela está deslocada. Não é possível, num planeta em processo de superaquecimento global, a Amazônia é o centro do mundo. Então, eu entendo que nosso futuro, para a gente ter um futuro possível onde a gente queira e onde a gente deseje viver, a gente tem que reconhecer os reais centros do Brasil, por exemplo. Os centros do Brasil não são o Plano Piloto de Brasília, o Centro Expandido de São Paulo, a Zona Sul do Rio. Os centros são as cidades satélites de Brasília, são as comunidades, as favelas do Rio, toda aquela periferia de São Paulo, é a Amazônia, é a floresta, os povos da floresta. Isso é o centro. O centro, esse é o verdadeiro centro. A gente precisa voltar, acabar com esse deslocamento que existe e reivindicar os verdadeiros centros, porque o centro ele é afro-indígena. E a gente precisa, para a gente ter um futuro, a gente precisa reconhecer que o centro é afro-indígena. Muito obrigada. Bom, depois dessas falas também, né, concordo aí perfeitamente com todos, todas. Eu acho que existem caminhos, o Brasil ele poderia estar liderando outros paradigmas, outra lógica de pensamento, de desenvolvimento, a partir principalmente dessa base que a gente está falando, e principalmente também de a gente ter sido agraciado em plena crise climática, ambiental, em ser o país que mais detém ali uma parcela da Amazônia, do território da Amazônia, onde você vem descobrindo aí nos últimos 4 anos uma espécie a cada 3 dias. De repente a cura da Covid está lá, e a gente até costuma falar, você desmatar uma floresta primária é a mesma coisa que deletar um hard disk sem saber o que tem dentro, né? Então caminhos existem, a gente tem um prêmio aí na mão, e aí tem que começar a entender isso aí não como um ônus, mas como um bônus, né? Principalmente o eixo Rio-São Paulo,
formador de opinião, centro econômico, começar a enxergar a Amazônia de uma outra maneira e não só, está queimando, foi mais um ativista morto, tem que se apropriar. E a começar também por fazer uma escuta dessas populações, que a Eliane colocou muito bem, e até eu queria replicar, né, para a sociedade brasileira o quanto foi importante aprender e continuar aprendendo com esse povo daqui. A gente não pode deixar eles de lado jamais. E aí costumamos falar, né, na época lá do GTA, um companheiro que falava sempre que a questão não é internacionalizar a Amazônia, é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Então, quem sabe, assim a gente possa ter um pouco mais de saúde e de alegria. Valeu. Bom, vamos nos despedindo então, porque vem agora o último painel com o Sérgio Bessermann, nessa mega live do Dia do Meio Ambiente. Quero agradecer a todos os convidados, a todos que falaram sobre a Amazônia, e como palavra final, dizer que a Amazônia é um problema de todo o povo brasileiro. Ela não é só um problema dos ambientalistas, dos ativistas, nem mesmo do governo. O governo tem que representar a vontade da sociedade brasileira. E todas as pesquisas mostram que a sociedade brasileira não quer queimada e não quer desmatamento. Obrigado, boa tarde a todos, até a próxima.